Bom, agora que vocês já entendem melhor o que é o hoisting e já viram na prática ele acontecendo e sabem que ele é inevitável, a gente vai ver aqui algumas evoluções da linguagem e como que o JavaScript está nos dando mais poder para a gente conseguir manipular um pouco melhor isso. E, inclusive também poder otimizar, né, o nosso código, a alocação de memória, etc. Tudo com um pouco de planejamento. E claro, várias ferramentas que foram desenvolvidas depois também fazem uso dessas evoluções para conseguir otimizar os nossos bundles no final. E os 3 pontos principais na evolução que nos ajudam a lidar melhor com hoisting são a introdução dos tokens const e let e também a introdução das arrow functions, que a gente vai ver mais pra frente. E vamos começar a ver um pouco de exemplo aqui então. Lembra daquele exemplo da fofoca que a gente viu no episódio anterior? A gente vai começar a manipular ele de uma maneira um pouco mais poderosa. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer é justamente substituir o token var, que declarava a nossa variável nome, por let. E a partir desse momento, o que vai acontecer? A nossa engine não vai tratar aquele let para fazer um hoisting, como ele faria com var, porém, vai alocar aquele espaço de memória quando for necessário naquele momento da instrução. Então, se eu criar essa chamada aqui e então chamar a fofoca, passando, digamos, 2. No nosso ponto de depuração, o que vai acontecer? Ele vai chegar nesse ponto aqui onde a variável nome não existe, vocês podem ver que ela é um erro, ela não foi criada, nem declarada, nem alocada na memória, certo? E nós vamos chegar nesse if que não vai entrar e aquela variável nunca foi alocada. Isso não aconteceria se fosse um var. O var iria alocar, como vocês viram no episódio anterior, invariavelmente, né? Agora, se eu fizer a mesma coisa, se eu chamar a mesma função, passando aqui 20, ele vai entrar no nosso if. Novamente, o nosso nome continua sendo indefinido, na verdade nem é indefinido, ele continua sendo não declarado, ele dá um throw de error, né, se a gente tentar acessar ele. Quando ele passa por esse if, então agora, nesse momento aqui, a alocação da variável nome acabou de ser feita, então ela acabou de ser criada, né, na memória, e a partir do momento da execução da instrução em que ela recebe o valor Felipe, ela passa a realmente ter um valor dentro dela. Então aqui a gente já consegue enxergar a diferença. E esse let poderia ter sido um const também. Se a gente não vai manipular ele mais para frente, o ideal até é que a gente consiga usar o const, que aí a engine pode até otimizar ainda mais a execução do nosso código. Já as arrow functions, que foram introduzidas ao JavaScript e são realmente muito poderosas, elas não são apenas um syntax sugar, elas não existem apenas para ser uma nova sintaxe para functions. Elas não foram introduzidas apenas para que a gente não precise digitar function cada vez que a gente quer criar uma função. Elas, na verdade, funcionam de uma maneira diferente e elas não sofrem hoisting. Isso é uma das características específicas dela. E também elas trabalham diferente com o escopo na hora de definir quem é o this daquela função. A gente vai ver isso em maiores detalhes no próximo episódio. Acompanhe a gente aí.